Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Luz. É um prazer falar com vocês, irmãos queridos. Nós temos o nosso estudo sempre à sexta-feira. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, mas como hoje nós não podemos estar aí presencialmente, então resolvi fazer esse vídeo aqui para que vocês não percam a sequência dos nossos estudos. E na semana que vem, Deus permitindo, nós estamos juntos para dar continuidade aos nossos estudos, ok? Nós continuamos no capítulo 1 de Atos, e hoje o texto que vai servir para a nossa reflexão é Atos 1, do 12 até o 26. E aí eu não vou ler o texto, até para que não fique longo o vídeo e nem muito cansativo, mas você pode pausar o vídeo e ler, ou então ler depois o texto também, depois que terminar o vídeo, fique à vontade. Mas a nossa base é do capítulo 12, aliás, do versículo 12 ao versículo 26 do capítulo 1 de Atos. Nos estudos anteriores, nós vimos o movimento da operação, da grande comissão, e como que isso aconteceu quando essa comissão foi enviada para as ruas, quando começou aquela influência da missão dada por Jesus, no versículo 8 de Atos 1. E vimos também como Deus iniciou esse movimento através dos seus discípulos, partindo de Jerusalém até chegar aos confins da terra. E nós vimos também depois, por último, os perigos que se colocam como barreiras para o cumprimento da grande comissão. E hoje nós voltamos para, mais uma vez, no capítulo 1, nesse trecho inicial de Atos dos Apóstolos, e nós vamos estudar de que forma Deus nos prepara para o cumprimento da grande comissão. A grande questão é que entre a ascensão de Jesus e o dia do Pentecostes, se passaram 10 dias entre a ascensão de Jesus e o dia do Pentecostes. Aqui nós descobrimos um fato muito interessante. Estes discípulos, após receberem a grande comissão de Jesus, quando Jesus ele sobe aos céus, eles tiveram ainda que esperar 10 dias. Eles ficaram 10 dias aguardando em Jerusalém. E eu queria que você parasse e pensasse sobre isso, uma parada obrigatória. Uma parada obrigatória até que eles pudessem iniciar essa grande comissão. Assim como no caso dos discípulos, nós também somos pessoas impacientes, especialmente a nossa geração. Nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente, com a rapidez de um clique. E nós estamos sempre querendo que as coisas estejam em movimento. Porém, Deus fez os discípulos esperarem de acordo com o texto. E o Espírito Santo não desceu imediatamente após a ascensão do Senhor. Após a ascensão, os discípulos não iniciaram já a propagação do Evangelho. Os discípulos não saíram imediatamente. Houve um atraso aqui, entre aspas, de 10 dias. E aquela foi uma parada necessária. E é sobre isso que eu queria falar, essa parada para a preparação. Apesar de detestarmos, Deus constantemente separa períodos de espera em nossas vidas. Geralmente são os piores momentos que nós achamos que não podemos ficar parados, nós queremos fazer e acontecer, mas muitas vezes o Senhor nos faz esperar. Pedimos a Deus para agir, mas muitas vezes Ele permanece em silêncio. E aí para nós esse período de espera se torna uma tortura. No entanto, quando nós olhamos para esse texto de Atos 1, de 12 a 26, nós descobrimos que quando Deus nos coloca nesse período de espera, esse não é um período de absoluta inatividade. Na verdade, é um período indispensável para a nossa preparação. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando em nossas vidas. Algumas vezes isso fica muito claro para nós e outras vezes não, mas esse preparo aqui, ele é necessário para todos nós. E aí eu já quero entrar nos argumentos do próprio texto aí, como que Deus estava preparando aqueles discípulos para cumprir a missão e como Deus também nos prepara para que nós cumpramos a nossa missão. Em primeiro lugar, Deus estava preparando os discípulos através da disciplina, da obediência.
Em primeiro lugar, Deus estava preparando os seus discípulos através da disciplina da obediência. Esse período de 10 dias foi um tempo para os discípulos praticarem essa disciplina da obediência. Lucas nos informa lá no versículo 4 e 5 que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Diante de tudo isso que Jesus fala, logo depois, adiante, nós vemos que os discípulos, eles foram obedientes nessa disciplina. E aí, lá no versículo 12 do capítulo 1 diz: então eles voltaram para Jerusalém. Os discípulos estavam sendo preparados através da disciplina da obediência. Mas como? Todos nós precisamos de rotinas. Todos nós precisamos de disciplinas espirituais. Para Deus é indispensável que nós pratiquemos disciplinadamente a obediência nas coisas que são básicas e essenciais para a nossa fé. Por exemplo, ir para a igreja, participar dos cultos, participar das reuniões, dizimar, ler a Bíblia, orar, enfim, simplesmente fazer aquilo que para nós é necessário, porque nós somos chamados a fazer isso como igreja. Obedecer a Deus sem os nossos porquês. Geralmente, as situações em que mais nós crescemos são aquelas nas quais nós somos simplesmente chamados a obedecer, mesmo sem enxergar os porquês daquilo que estamos fazendo. Você já se viu nessa situação? Fazendo e obedecendo, sem, no entanto, ver as coisas acontecerem, sem saber o que irá acontecer? Deus nos prepara através da simples disciplina da obediência. Mudanças, se necessárias, virão mais tarde, no tempo de Deus. Cabe a nós obedecer. Nesses períodos, o Senhor amadurece a nossa fé e a nossa esperança. Então, em primeiro lugar, para cumprirmos a missão, nós precisamos de preparo. E uma das formas que Deus usou para preparar os seus discípulos e nos preparar também é através da nossa obediência. Em segundo lugar, Deus estava preparando os seus discípulos para cumprir a missão através da comunhão fortalecedora. Através da comunhão. Então, além da disciplina da obediência, outra forma de Deus nos preparar é através da comunhão. Nós lemos o seguinte, no capítulo 1, versículo 12 a 15. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e assim continua o texto. E no versículo 15, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Através da comunhão, Deus usa o nosso preparo através de pessoas, porque pessoas precisam de pessoas. Deus não nos prepara isoladamente. É bem verdade que há momentos em que Ele nos coloca sozinhos, mas logo em seguida Ele nos insere na comunhão fortalecedora. Você pode observar isso no exemplo de Elias. Primeiro, ele fica sozinho lá no riacho de Querite, lá em 1 Reis, capítulo 17. Algum tempo depois, Deus envia Elias para a casa da viúva de Serepta. Nós também precisamos de outros irmãos para nos fortalecer. Nós somos importantes na vida de outras pessoas para fortalecê-las, e outras pessoas são importantes em nossas vidas também. Assim é que, além dos cultos, das celebrações coletivas que nós fazemos, nós precisamos também, de maneira intencional, nos reunirmos com outras pessoas, individualmente com outras pessoas também, e através dos pequenos grupos. Quanto mais isolados, tanto mais fracos na fé nos tornamos. Sozinhos, a nossa esperança murcha, a nossa esperança seca. A comunhão, ela é importante, porque a comunhão, ela nos fortalece. É ela que nos revigora e nos reanima, pois serve para exortação. Essa comunhão serve para encorajamento, serve para intercessão e aplicação individualizada também da palavra de Deus.
Deus nos prepara através da comunhão fortalecedora. Em terceiro lugar, como Deus estava preparando aqueles discípulos a cumprir a sua missão? Em terceiro lugar, através também da oração perseverante. Deus nos prepara não apenas através da disciplina, da obediência, através da comunhão, mas também através da oração, através da perseverança na oração. O versículo 14 do capítulo 1 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração. Eles precisavam orar para chorar, precisavam orar para confessar, orar para clamar diante do Senhor. E nós também precisamos. A oração é o suspiro da alma. Além do que foi respondendo à oração que Deus escolheu agir em nós e através de nós, tanto de maneira individual como também de maneira coletiva. Nós precisamos perseverar na oração. A história comprova que os grandes movimentos de Deus foram resultado de homens e mulheres reunindo-se para orar. Mas e quando nós não conseguimos orar? E quando nós não conseguimos orar, nós precisamos orar mesmo assim. Interessante que Charles Spurgeon, ele nos mostra algo bem interessante em um dos seus escritos. Ele diz assim: creio que quando não conseguimos orar, isso quer dizer que chegou a hora de fazê-lo mais do que nunca. E se você retrucar, mas como? Eu lhe direi: ore por orar. Ore pedindo para conseguir orar, pedindo o espírito de súplica. Não se contente em dizer, eu oraria se pudesse. Pelo contrário, se não consegue orar, ore até conseguir. Caso sinta o coração frio durante a oração, não pare até percebê-lo aquecido. Antes, incendeie a própria alma em oração com a ajuda do Espírito que nos auxilia em nossa fraqueza. Se o ferro estiver quente, não deve malhá-lo, e se estiver frio, deve malhá-lo ainda mais, até esquentá-lo. Nunca cesse de orar por motivo nenhum. Interessante o que Charles Spurgeon nos ensina a fazer, a orar. Queridos, Deus nos prepara através da oração perseverante. Portanto, valorize as reuniões e as oportunidades que você tiver de oração. Em quarto lugar, como Deus estava preparando aqueles discípulos para o cumprimento da grande missão? Em quarto lugar, através do estudo bíblico. Através do estudo bíblico diligente. Quando Pedro falou da necessidade de ter alguém para o lugar do Judas, ele começou a citar a Escritura. Lá no versículo 16 diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, e vai falando a respeito do texto, mas ele diz que era necessário que se cumprisse a Escritura. O que podemos deduzir nessa palavra é que Pedro, durante aqueles 10 dias, esteve analisando os últimos acontecimentos à luz do que diziam as profecias do Antigo Testamento. Ele e os discípulos estiveram estudando a Bíblia, meditando nas Escrituras. Aliás, Jesus havia ensinado que assim deveria ser. Lá na estrada para Emaús, o Senhor assim fez, dizendo, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Não é impossível que durante aqueles 10 dias eles estivessem estudando o Antigo Testamento sobre a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Poderoso, que o Senhor lhes prometeu enviar. E a prova disso é que quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, as pessoas começaram a zombar deles por causa das diferentes línguas que eram compreendidas. E Pedro se levantou e Pedro os defendeu, dizendo assim. Então Pedro levantou-se, o versículo 14, 16. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele vai citar o que Joel diz lá no capítulo 2, que nos últimos dias o Senhor derramará do Espírito sobre toda a carne. Ou seja, eles estiveram estudando a Bíblia durante esses 10 dias, que não foi um tempo perdido, mas um tempo de preparo. Eles estavam
sendo preparados através do ensino também, do estudo das Escrituras. E, em quinto e último lugar, como que Deus estava preparando aqueles discípulos para cumprirem a missão? Em quinto lugar, através da formação também da liderança. A última coisa que os discípulos fizeram durante esses 10 dias foi encontrar alguém que pudesse substituir o apóstolo Judas. Lá no versículo 21 a 26. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. E aí vai até o versículo 26. Eu li apenas o 21 e o versículo 22. Mas o preparo de Deus envolve o nosso preparo também de novas lideranças. É preciso que líderes sejam preparados. Precisamos de pessoas que andam com Jesus e que se disponham a serem capacitadas também para a obra do ministério que o Senhor tem para cada crente. O papel do pastor é preparar os crentes para este ministério. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 12, que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E aí continua o texto lá ainda, para que o corpo de Cristo seja edificado. Os pastores, eles pastoreiam. E como que os pastores pastoreiam? Apacentando as ovelhas através da palavra, através do cuidado, e também preparando, ensinando e treinando as ovelhas para a obra do ministério para o qual Deus chama, né? Para o cumprimento da grande missão. Então esse preparo, esses 10 dias que os discípulos tiveram que esperar, foi um período especial. E nós vamos aprender muito com isso também. E eu tenho por certo que não é de hoje que Deus está também fazendo muitas vezes os seus discípulos a esperarem. E Ele está trabalhando na vida desses discípulos, está preparando esses discípulos. E é assim que Deus faz também com cada um de nós. Assim como no caso daqueles discípulos, o preparo de Deus se dá também em nossas vidas através da disciplina da obediência, através da comunhão fortalecedora, através da oração perseverante, através do estudo bíblico e também da formação de liderança. Todos nós precisamos nos submeter a este processo. A preparação é para todos os crentes e para nós também que estamos com o nosso ministério aqui na cidade de Luz. O cumprimento da grande comissão depende do nosso preparo, do meu preparo e do seu preparo. Para sermos uma igreja de fé, uma igreja de esperança, uma igreja de amor, o preparo é indispensável para todos nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Um grande abraço para todos vocês aí em Luz. E a próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos juntos novamente. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe e que essa palavra seja viva no seu coração. Em nome de Jesus.